um ateu, sim! Um ateu vai deitar no divã e falar como foi a primeira projeção dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os viajantes desse diosto planos e planetas. E aqui de novo, no divã, teremos um ateu, sim! Um ateu vai deitar no divã e falar como foi a primeira projeção dele. Vamos lá ler? Olá pessoal, vamos lá para mais uma leitura bem bacana. As respostas do mundo espiritual para um ateu. Vou contar o meu relato. A primeira projeção astral foi um pouco diferente dos relatos do grupo. Eu era ateu. Procurava respostas sobre a verdade, sobre a Bíblia, sobre Deus, e era revoltado com a Bíblia, pois enxergava muitas contradições e coisas sem sentido, sem lógica. Eu questionava tudo e só seguia a razão e a lógica, mas, ao mesmo tempo, procurava encontrar a verdade, mesmo não acreditando na Bíblia. Até que um certo dia eu estava dormindo com a barriga para cima, quando minha mãe entrou no quarto, bateu a porta do guarda-roupa e eu dei uma acordada, meio que ainda sonolenta. Nisso, ela tinha deixado a porta aberta e estava entrando claridade no meu rosto. Então, eu fui tentar me virar para o lado para não ver a claridade, porém fiquei travado. Não conseguia me mexer, aí me deu um desespero, tentei chamar ela, mas a minha voz não saía. Eu gritava e só percebia a vibração da minha garganta, mas não saía som. Porém, eu conseguia mexer meus olhos. Quando olhei para os meus pés, eu vi um fio em cima de mim. Parecia estar conectado com a minha barriga. Esse fio era como se fosse milhares de partículas se mexendo, era cinza. Quando olhei para cima, tomei um susto. Tinha um corpo em cima de mim flutuando. Era preto, igual uma sombra em 3D, mas não tinha detalhes. Era como se fosse careca. Só a sombra, só que em 3D. E era grande, da minha altura. Eu tenho 1,88 m. Na hora pensei, ferrou. O capeta veio me buscar. Desacreditei da Bíblia. Deu no que deu. Nisso, minha mãe passou do meu lado. Eu pensei, ela vai ver o demônio e vai me salvar. KKK. Só que ela passou por debaixo dele e não viu. Pensei, é isso mesmo? Não tem jeito? Já tinha aceitado a viagem para o inferno. KKKK. Enquanto isso, o Beelzebub não fazia nada. Só ficava flutuando, indo para um lado e para o outro, igual uma bexiga. Eu até comecei a me acostumar e o medo foi passando. Nisso, começou a me dar uma sonolência muito forte e eu apaguei. E acordei na mesma hora e minha mãe ainda estava no mesmo lugar que eu estava vendo ela. A primeira coisa que eu fiz foi correr para o computador e buscar no Google: demônio, corpo flutuando, fio barriga. Eu não sabia nada sobre espiritualidade ou outras religiões, só conhecia um pouco da Bíblia. Foi então que, nessa busca, eu encontrei o Espiritismo, explicando que o fio se chamava cordão de prata e que aquele corpo não era o demônio, mas um dos meus 7 corpos. Depois, com o tempo, entendi que eu estava com o meu corpo mental vendo o meu corpo astral em cima de mim, e por isso não conseguia me mover, só tinha a visão com o mental. Também entendi que foi uma forma da espiritualidade me mostrar o caminho da verdade que eu tanto procurava, não pela fé, mas pela razão lógica. Fazendo eu ter essa experiência, com isso me aprofundei cada vez mais nos estudos e hoje encontrei a resposta de todas as minhas dúvidas, inclusive o Livro dos Espíritos foi o que mais contribuiu. Depois eu estudei outras religiões e hoje eu entendo a conexão do todo com todas as religiões. Hoje não tenho religião, mas procuro manter o equilíbrio entre ciência e espiritualidade, pois os dois se conectam. Se conectam. Não, peraí, vou ler essa última frase. Hoje não tenho religião, mas procuro manter o equilíbrio entre ciência e espiritualidade, pois os dois se conectam. E o nosso viajante assinou o relato como Henrico. Relato muito interessante do Henrico. Ele traz aí algumas características que a gente fala muito na saída do corpo, que é a catalepsia projetiva, né? É aquela questão que a gente não consegue se movimentar, não consegue se mexer, e muitas pessoas têm medo, e ele, na verdade, é um processo aí que está exatamente nessa questão aí, quando a gente está saindo do corpo, né? Então ele fala ali que ele viu um corpo flutuando acima do corpo dele e tinha um cordão ligando até a barriga. O interessante do relato dele é como a visão dele se manifestou durante esse processo de saída do corpo. Então ele estava num processo intermediário em que ele tinha a percepção da visão do corpo dele, do corpo físico, e ele via o corpo espiritual dele, aquela fumaça, né, aquele corpo, aquela forma que ele via, né? Então, o que acontece, né? O corpo extrafísico, ele não funciona da mesma forma que o corpo físico. Então, a visão, a gente fala, uma visão 360 graus. Você não precisa, abrir os olhos para enxergar. Ele está muito numa percepção do seu corpo extrafísico, né? Então, ele acaba tendo um condicionamento muito relacionado ao que a gente está acostumado no corpo físico, a olhar para um ponto, a focar em algum ponto, a gente acaba reproduzindo isso no nosso corpo extrafísico. Mas ele tem capacidades um pouco diferenciadas. Nesse caso, ele conseguia enxergar de um ponto de vista como se ele estivesse vendo de baixo o próprio corpo dele. Eu não diria que ele estava enxergando ali do corpo mental, tá?
Então, essa questão de corpos, dos 7 corpos de manifestação, tem o corpo físico, tem o duplo etérico, tem o corpo astral, tem o corpo mental, aí vem o corpo búdico, tem alguns outros corpos depois que eles são mais avançados. O corpo mental, ele tem algumas características muito mais sutis ainda, ele acessa outros planos de consciência. Então, a gente poderia enxergar dessa forma, a gente sai do corpo físico e se manifesta no próximo corpo, que é o corpo astral. Depois tem a segunda saída, que a gente sai deste corpo astral e se manifesta num corpo mental, e a gente vai acessar um patamar mais sutil, mais elevado nesse patamar. Aqui, me parece muito que ele ainda estava utilizando características do corpo astral dele, ainda um pouco presos ao corpo físico. Então, ele tinha essa sensação de estar no corpo físico, vendo o corpo astral dele. Então, estava nesse processo ainda de saída do corpo, tá? Quando você sai totalmente, aí você já leva toda a sua consciência para o teu corpo extrafísico, e aí você pode até ver o teu corpo físico na cama. Então, teve, eu acho que um pouquinho de confusão ali, por ele não estar acostumado com essa questão da saída do corpo. E chama atenção, né? Porque ele não tinha estudos, ele não tinha consciência, ele não estava buscando, e simplesmente aconteceu como acontece com a grande maioria, com muitas pessoas aí, que não estão tentando, não estão buscando, e às vezes simplesmente o processo acontece porque ele é um processo natural, né? O que vocês acharam do relato? Então, eu queria chamar a atenção que, na verdade, buscando, ele estava buscando por uma resposta que, como todos os ateus, né? O que acontece depois da morte é um fim. E, na verdade, eu considero ateus filósofos, tá? Porque eles questionam por eles mesmos. Tudo bem que alguns também são meio exagerados. Se questionar é alguma coisa legal, mas não levar tão a ferro e fogo, né? Como tudo na vida, não devemos levar nada a ferro e fogo. E o que eu acho é que esse modo que ele viu foi talvez uma resposta da espiritualidade, falar para o ateu como é que funciona o processo, né? Ele não, tanto é que o Beelzebub, que é da concepção bíblica, aquele que, por sinal, quer saber da Bíblia? Ateu adora ler a Bíblia, né? Podem bater, os ateus são ótimos nisso. Isso aí eu tenho que dar parabéns para eles. Porque ele tinha uma concepção da vida dele que era um pouco limitada de como é realmente a espiritualidade. Eu, particularmente, é uma opinião minha, Adriana Miranda, que a espiritualidade deu sim uma resposta a ele, né, de como funciona, tanto é que deu funciona de uma forma racionalizada. Não foi aparecendo espírito X, Y, não sei o que mais, e nem sei o que mais. Porque senão, na cabeça dele de ateu, ia criar um monte de ideias mirabolantes. E que isso é importante na espiritualidade. Não é o primeiro relato de ateu que eu leio, e a maioria que eu leio, como eles têm uma projeção astral, a maioria, não são todos, são de uma forma bem racionalizada, de detalhes que quase ninguém sabe. Por exemplo, eu nunca vi meu cordão de prata, eu já senti, é pegajoso, melequento, mas ver eu nunca vi. E o Fernando já viu, né? Eu já vi. Então, eu não vi. Então, algumas respostas para a espiritualidade é: não, você não quer ver de uma forma racional? Vamos te mostrar de uma forma racional para você ver. E aí depois você decide o que você quer, o que você não quer. Que é o que a espiritualidade sempre nos dá. Nosso livre-arbítrio. Você quer? Quer. Não quer entender, tudo bem, siga a sua vida. E o que você achou, Lu? Essa questão da racionalidade, ele traz do plano físico para o astral, né? Porque é o que a gente repete sempre aqui. O que nós somos aqui no nosso plano físico é o que a gente carrega para o astral. Se ele tem essa mente da razão, que quer racionalizar todo o processo, aí vem a espiritualidade, como a Adriana falou, vem, toma, é assim que funciona, né? E aí, a partir daqui, você começa a estudar outras possibilidades na vida, né? O ateu, como você disse, Adri, ele é muito interessante nesse sentido de buscar respostas, racionalizando o processo, mas ele vai buscando respostas, né? E, não sei, deu a entender que ele entrou para o espiritismo e começou a estudar um pouco mais e se aprofundou um pouco mais nos estudos depois dessa experiência, né? Mas perceba que existem muitas crenças enraizadas nesse relato, né? O Beelzebub, não sei, acho que ele falou o diabo, né? Não sei o que ele falou ali, que a mãe ia salvar ele, ou seja, existem muitas crenças por trás dessa fala que ele nos trouxe, no sentido de que ele deve ter sido criado num meio religioso, ou ele deve ter tido alguma referência religiosa que, de algum motivo, em algum momento da vida dele, ele negou, falou, não, isso eu não quero para mim. E aí se tornou ateu, e aí começou essa reviravolta aí do estudo voltado para o espiritismo. Então,
É legal isso de levar a racionalidade, mas é legal também se deixar levar pelo momento, deixar o negócio fluir como tem que ser, como, né, o aprendizado, porque ali era uma experiência, ele estava aprendendo ali. Eu não sei, de repente, se ele teve outras saídas conscientes, se ele consegue trazer isso para a gente depois, se ele conseguir, vai ser legal trazer essa informação, porque, de repente, esse foi só o primeiro, foi só uma aulinha, uma amostrinha do que poderia acontecer, e depois ele se aprofundou e foi viajando mais, né? Então, eu adorei, eu, como uma pessoa racional que sou, adorei o relato, achei muito legal, porque, como a Adriana falou, ele trouxe detalhes, né? Ele viu o cordão, ele viu de baixo para cima aquela nuvem, né? Aquele vulto ali em cima, que era ele mesmo, julgo eu, né? Que era ele mesmo. É só uma dúvida. Você acha que o mentor dele, vamos supor que seja o mentor dele, deixou ele ter essa experiência para ele aprender? E aí ele ter o livre-arbítrio de escolher o que ele queria? Ou acreditar ou não? Pode ser o mentor, Dri, ou pode ser que não tenha um mentor. É difícil a gente saber nesse aspecto, porque assim, a projeção astral ela é um fator natural. Então você não precisa acreditar na saída do corpo para ter uma experiência de saída do corpo. Então é muito comum a gente escutar as pessoas que têm muita essa sensação da catalepsia projetiva, os sintomas pré-projetivos. Então quando ela está lá deitada e daqui a pouco ela percebe que o corpo não se movimenta mais. Ela desperta no meio da noite e tem uma sensação de expansão do corpo, como se o corpo dela estivesse crescendo. O falso despertar, ela acha que despertou, vai caminhando até o banheiro, quando ela abre o olho, ela está na cama de novo. São coisas muito comuns. O que acontece muito com o ateu, no caso, assim, o ateu e as pessoas que não buscam informações, não se informam, né? Então, elas não têm o conhecimento para entender as coisas que estão acontecendo. Então, às vezes, elas acabam tendo as experiências e passa batido. Aí ela nem sabe ligar aquilo a uma questão mais espiritualista. A vantagem do espiritualista, do estudioso, de quem busca esse conhecimento, é exatamente se preparar para a viagem. Então, ele sabe, já na parte teórica, através da experiência de outras pessoas, através de relatos, através dos livros que ela leu, que determinadas coisas aconteceram com as outras pessoas. E aí, quando está acontecendo com ela já está mais preparada para lidar com aquela situação. Então, é a mesma coisa, você pode viajar, você vai viajar para o exterior, você vai viajar para um outro país. Então, se você se comunica, se você pergunta para pessoas que já foram lá, se você lê um livro, se você lê alguma coisa sobre aquela região, você se prepara para alguma coisa que pode ter. Vamos dizer que é um país muito frio. E a pessoa nunca viajou para lá. E ela vai viajar para lá e não leva nenhuma roupa de frio para se preparar. Então, da mesma forma, quando você começa a estudar as questões fora do corpo, às vezes você está naquele momento ali, aí você começou a perceber, fala, nossa, tem alguma coisa aqui, o meu corpo não se movimenta, eu estou vendo alguma flutuação, eu estou vendo um fluxo magnético, algumas partículas que estão vindo aqui, se ligando no meu corpo. Ah, isso aqui é o que eu li sobre projeção astral, isso aqui é o que a Adriana, a Lu falaram sobre saída do corpo. Elas falaram que nessa hora eu tenho que ficar quietinho, tenho que ficar, me tranquilizar, exteriorizar a energia, fazer alguma movimentação energética, e aí ela, sabendo dessas dicas, ela poderia já conseguir sair do corpo, e aí sim, se tivesse um mentor patrocinando e ajudando ela, que não é muito difícil que tenha acontecido, ela poderia até ir além, encontrar com ele e ter respostas mais claras sobre as questões que levam ela a não acreditar. Percebe? Então a questão do ateu é legal porque assim, ele tem uma experiência que ele não está induzindo, não é uma questão que ele está criando na mente dele, porque ele não tinha isso. Então isso traz para a gente uma característica de comprovação, porque assim, não é uma hipnose que ele gerou, mas ele tem ali algumas coisas que faltam, às vezes, de informações que ele não deu a devida importância, tá? Então o ateu nem sempre ele tem todas as informações, porque ele não acredita. Quem acredita vai atrás das informações. Ninguém tem todas as informações, né, Fê? Ele pode ser que ele esteja buscando, ele não é totalmente ateu, ele só não acredita naquela questão mas ele acredita em algo fora. Agora, o verdadeiro ateu que não acredita mesmo, ele nem busca. Ele nem vai atrás dele. Ele não quer saber disso. Mas vocês que estão assistindo, como diz Shakespeare, existe muita coisa entre o céu e a terra que sonha a sua vã filosofia. Adorei o relato.
E para vocês que têm relatos semelhantes ou parecidos sobre viagem astral, sonhos lúcidos, e caiu aqui de paraquedas e veio para a gente aqui no canal do Divã Projetivo, ou lá no Facebook, no Viagem Astral Relatos. E sim, estamos no TikTok também, e no Instagram, tudo recomeçando, tá? E esperamos vocês para estar deitado no divã, tá bom? Beijos e queijos, e até mais. Tchau, pessoal. Não. Tchau.